Até quando vale a pena viver? Quem aqui, eu não vou perguntar porque você pode ter vergonha, mas eu não tenho. Eu vivi um processo na minha vida de depressão. Depressão mesmo. Depressão de não chegar no púlpito para pregar, pastor evangélico, chegar no púlpito e não conseguir pregar porque eu começava a chorar. E eu comecei a querer ficar trancado em casa. Eu tinha uma educadora religiosa chamada Valdileia Lopes da Costa, ela era também psicóloga, e ela me ajudou muito, e durante 6 meses eu fiz um tratamento contra a depressão. Eu não era um homem que não deixava de orar, eu orava, lia a Bíblia, era pastor, eu pregava, mas eu estava em depressão. E eu comecei a entrar no processo de depressão, porque eu comecei a lidar com algo que, às vezes, você lida, enfrenta, e por falta de orientação, você não entende a preciosidade, o que é a vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu, ou já parou para pensar, já levantou essa hipótese, até quando vale a pena viver? Chegou um momento da minha vida que eu achei que a morte era a melhor coisa, que morrer, que sumir. Eu tinha um discurso de dizer assim, quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar para Deus, por que Ele criou a vida? Porque a vida é uma porcaria, a vida não vale a pena, a vida só tem sofrimento, a vida só tem dor. Esse era o meu discurso. Eu era mal-humorado, ranziza, eu não vivia essa alegria. Quando eu leio esse texto de Salmo 90, versículos 9, 10 e o versículo 12, nos diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o orgulho deles é a canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Versículo 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, irmãos? Você vai pensar assim, e esse texto, pastor, se refere a quê? Se refere ao fato, querido, de que a vida só vale a pena, literalmente, se descobrirmos o propósito. Pode soltando meus PowerPoint. A vida só vale a pena se nós descobrirmos o propósito e vivermos com propósitos, em todo o tempo, independente da nossa idade. Eu estava conversando com um pastor ontem, amigo meu, eu conheço há mais de 25 anos, e eu tive que ser duro para ele, e eu disse assim: olha, eu te conheço há 25 anos, e as suas crises são as mesmas há 25 anos. Será que você não percebeu que o problema não são as circunstâncias, o problema está dentro de você? A sua origem, a forma como você foi criado, a forma como você foi moldado, a forma como você foi modelado. Olhe para o histórico do seu pai, olhe para o histórico dos seus irmãos e compare com o seu histórico. Há diferença, porque a minha cura na depressão foi eu olhar para o meu pai, olhar para os meus irmãos e perceber que apesar de evangélico eu era igual, que o evangelho tinha tocado a área espiritual da minha vida, mas o evangelho não tinha tocado o meu caráter, não tinha tocado a minha personalidade. Eu não tinha descoberto ainda os propósitos divinos para a minha vida. E quando, meu amado, você é crente, você já é de uma igreja, você acha que isso é o suficiente, você está lascado. Porque não é igreja, não é religião, é descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, quais são os propósitos do Senhor para a sua vida. Não é o propósito de Deus para a minha vida, não é esse Bapa. O propósito de Deus para a minha vida não é o que eu faço, é o que Ele deseja que eu seja. O que Deus deseja que você seja?
Enquanto você não descobrir qual é o propósito, você não vai entender que a vida só vale a pena se nós descobrirmos qual é o propósito da minha existência. Para que eu nasci? Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? E isso, querido, em todo o tempo, em todas as áreas. Eu só fui descobrir isso muito tempo, depois dos 30 anos, e aí sim eu passei a ser feliz. Porque felicidade não é um estado temporário, mas também não é um estado atemporal, é um estado de alma. É aonde você descobre qual é o propósito de Deus. Você pode ser evangélico, você pode estar me ouvindo agora pela internet, você pode estar sentado aí, ser evangélico, mas estar infeliz e sofrendo de uma depressão sistêmica, causado não por uma questão hereditária, mas por não descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida e quais são os propósitos que devem ser desenvolvidos em você. Quando nós entendemos isso, a gente vai perguntar assim: pastor, o senhor tinha prazer de comemorar aniversário? Eu não tinha. E ainda fico hoje ainda muito desconfortável. Mas eu descobri que a vida é muito mais do que aquilo que a biologia coloca para nós. O que dirige a sua vida? Deixa eu lhe fazer essa pergunta. Seja franco, o que dirige a sua vida? O profissionalismo? Os filhos? E quando eles crescerem e forem embora? O seu cônjuge? E se ele morrer de forma precoce? O que dirige a sua vida? É a sua mãe? Ela não é eterna para este mundo. Ela vai morrer. E é por isso que nós brasileiros sofremos demais por causa da morte, diferente dos orientais, porque nós não aprendemos a lidar com as perdas. E nós não encaramos bem as perdas, porque nós não temos definidos claramente na nossa vida os propósitos reais. Propósito real que rege a sua vida não pode ser secundários, eles têm que ser primários e essenciais. Uma vida dirigida sem propósito, queridos, é como um barco sem leme, empurrado pelas circunstâncias do tempo. Olhe para mim que eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para mim. Boa parte de vocês que estão aqui vivem isso. Um barco bonito, um barco bem planejado, um barco bem equipado, mas sem leme, empurrado pelas circunstâncias do tempo. E quando você é empurrado pela circunstância do tempo, você canta como o bebinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, queridos, você precisa ser desafiado por mim como aniversariante desse dia, a perguntar para a sua alma, como Davi perguntava para a alma dele: qual é o propósito da sua vida? Conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Conhecer o propósito para a sua vida faz com que ela tenha sentido. Vamos ler juntos? Para trazer a atenção e a reverência para dentro dessa tenda, vamos juntos? Conhecer o propósito da sua vida, você tem que entender esse caminho, querido. Nós fomos feitos para sermos importantes. Eu me sinto uma pessoa importante, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. E a sua opinião não muda o que eu sou. O que você pensa e diz de mim, hoje não me afeta, mas antes me afetava. Me deixava triste, me motivava a lhe dar uma resposta. Tem gente assim, toda pessoa que tem necessidade de dar resposta ao outro pelo que fala dela, é porque tem uma autoestima doentia. Ela não sabe quem ela é. Se você tem uma necessidade de dar resposta e explicação para as pessoas do que você é e do que você faz, você é um cara doente. Você não precisa disso. Você sabe quem você é. E sabe por que você sabe quem você é? Porque você sabe em quem você crê. E quando você sabe em quem você crê, você sabe aquilo que Ele fez de você. Por isso, querido, quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Eu me lembro no dia que eu subi a escadaria da estação de trem de São Cristóvão para pular de lá e tentar me suicidar. Vida sem propósito.
Quando você não tem, não sabe o propósito da sua vida, você chuta o balde, você lança a família, você desvaloriza a família, você desvaloriza as pessoas que te amam, você valoriza as coisas materiais, muito mais do que as imateriais. Você valoriza o ter em detrimento do ser. E você precisa compreender, queridos, que a vida só faz sentido quando você entende que Deus é o autor da vida, amém? Vou dizer de novo para você dar um amém e um glória a Deus como se fosse um pentecostal. Ou não é pentecostal, um crente de verdade, tá bom? A vida só faz sentido quando você valoriza o que você é, amém? Amém. Não é o que você tem. O que a gente pode ter é bom. Eu quero uma casa boa, eu quero um carro bom, mas isso não é tudo. O que é tudo é aquilo que você não pode comprar com o seu dinheiro. Você não pode comprar o amor da pessoa. Você não pode comprar o carinho dos seus filhos. Você não pode comprar as pessoas gostarem de você. Eu conheço pais nesta igreja e fora desta igreja, gente abastada, de bufufa, que dá o melhor para os seus filhos, mas não tem o respeito, não tem o carinho, não tem atenção, não tem o prazer de pessoas, de gente. Isso a gente não compra com o que a gente tem, a gente conquista pelo que a gente é. E a vida só faz sentido quando você valoriza a vida, porque a vida é dom de Deus. As demais coisas são acessórios, queridos. Acessórios. Quando nós entendemos isso literalmente, a esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer. A esperança é gerada quando se tem propósito. Eu não conhecia o que era esperança. E eu duvido que você conheça o que é esperança, se você não entende como Jó entendeu. Jó dizia assim: Deus me deu, Deus louvou. Louvado seja. Deus me deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem muita gente mais jovem do que eu aqui, né? Quando a gente é jovem, parece para mim os jovens, ó. Quando a gente é jovem, a gente é fútil demais, sabe? A gente valoriza coisa boba. A gente valoriza marcas. A gente grife. A gente valoriza lugares bonitos. A gente vai envelhecendo. E a gente vai percebendo que tudo isso é muito fútil. Que menos de 10% da pessoa, da sociedade, sabe o que é Aramis, sabe o que é Ralph Lauren. Menos de 10% sabe o que é Tommy. Menos de 10%. Não sabe. E aí você vai envelhecendo, você vai percebendo que depois que você morre, ninguém mais lembra do seu nome. E que tudo que você criou só serviu para uma coisa: dizer que você correu atrás do vento. E não sobrou nada. E essa parcela que conhece grifes e marcas, elas geralmente morrem sozinhas, sem ninguém. Você já percebeu isso? Amava assistir o programa, quando ela era bem da cabeça, a dama da televisão, Hebe Camargo. Quando ela era bem da cabeça, eu gostava. Ninguém mais na mídia recebeu processos contra ela, como a Hebe, né? Ela tinha num vestido mais de 1,5 milhão, só em vestido. Um anel dela era 1 milhão e poucos. O acervo de joias da Hebe Camargo é em milhões de reais. Um único filho morreu sozinho, sem ninguém. A gente às vezes entra no pique da futilidade da sociedade capitalista e consumista. A esperança ela é gerada quando se tem propósito. E quando você sabe qual é o seu propósito, você reverte seu quadro de prioridades e de valores. Segundo, queridos, você precisa conhecer
seu propósito. Vamos ver juntos? Conhecer seu propósito. Vamos ver juntos novamente? Seja forte, vamos lá. Conhecer seu... minha vida ficou mais fácil. Sabe por quê? Eu me tornei uma pessoa com menos guerra interior. Eu tinha mais guerra interior do que guerra exterior. A pessoa, quando não conhece o propósito da vida, e ele não sabe se aplicar a vida, ele não precisa declarar guerra externa, porque ele vive em constante guerra interior. Por isso, queridos, eu recuei do nosso avanço de seminários de liberdade espiritual, que eu acho que o que destrói o homem não é Satanás, o que destrói o homem é si mesmo. Porque uma vez que eu conhecia Cristo, uma vez que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, uma vez que eu entendi que a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, e esses principados e potestades já foram destruídos por Cristo Jesus, então Satanás só pode invadir a minha vida, só pode invadir a minha alma se eu der base legal. Se eu não der legalidade para Satanás, ele não pode, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está contra mim. Mas eu preciso entender os propósitos da vida, mas eu também preciso entender que eu preciso simplificar a vida. A gente complica demais, né? A vida é tão simples e a gente complica. Pastor Rick Warren, ele define, não coloquei na tela, mas ele define no seu livro Uma Vida com Propósito, ele define literalmente a base do entendimento de Deus, dizendo que Deus define o que você faz e o que você não faz. O homem também, ele define o que faz e o que não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Sabe de uma das coisas que a Sebapa abraçou do meu ministério, e eu louvo a Deus por isso, é que nós decidimos, se não decidimos pelo processo democrático, ao menos pelo processo autocrático, mas nós definimos que as crenças essenciais, elas são inegociáveis, e as crenças não essenciais, elas são discursivas e flexíveis. O que são crenças essenciais? Deus, Jesus, Espírito Santo, eternidade, salvação, nós não negociamos, porque são crenças essenciais. O que não são crenças essenciais? Liturgia, processos de casamentos, isso não são essenciais, e na minha vida particular também é assim. O que é essencial da sua vida? Meu lado esquerdo. O que é essencial para a sua vida? Você já fez essa pergunta? Você já sentou e parou assim para pensar assim? O que é essencial para mim e para minha família? O que é essencial para mim e para minha família? O que é essencial para mim e para minha família? Porque quando você define o que é essencial para você e para a sua família, você administra melhor o seu dinheiro, você administra melhor o seu tempo, você administra melhor as suas relações interpessoais, você administra o seu tempo com as coisas temporais e atemporais, com as materiais e as imateriais. Mas nós não fazemos isso. Fruto da nossa própria cultura, nós não somos e não temos inclinações analíticas, nós somos ruins de planejamento familiar, nós somos ruins de planejamentos de trabalho, e nós somos ruins em planejamento de vida. Quantos de vocês aqui têm um planejamento? Eu fiz meu planejamento para os próximos 10 anos. Eu me planejei nisto. Pastor, eu não sou americano. Exatamente, porque nosso perfil cultural é de um perfil de povo que trabalha por insight. E a gente trabalha e produz. E quando a gente produz conforme a demanda. E quando você produz conforme a demanda, vai descambar num precipício. Nada que não tem um planejamento. A gente não se planeja para casar, a gente não planeja para ter filho, a gente nem planeja para morrer. Eu era pastor na Baixada Fluminense, e a minha comunidade tinha muitos idosos. Não que os idosos morram primeiro, mas o processo natural sim. E era uma comunidade muito paupérrima, mas pobre mesmo.
E de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, no final, em um ano, eu nunca fazia menos de 5 velórios, gente. Nunca. E era um povo pobre, sem planejamento. Eu tinha que correr através da assistência social para conseguir um caixão, alguma coisa. Era difícil. Então eu fiz uma parceria com o SINAF. SINAF era um plano funerário. Ok? Todo mundo ia pagar uma média, mais ou menos assim, R$ 5 por mês. E tinha o SINAF, plano bronze, plano prata e plano ouro. Tá? Aí fiz, pensa como eu fui retalhado naquela comunidade. Eu recebia carta anônima que dizia: pastor, o senhor virou papa defunto. Eu não sei o que lá. O povo não se prepara nem para morrer. Aí eu fiz convênio com as farmácias, com os supermercados, para estimulá-los a comprar o plano morte. É, Valquíria, é isso mesmo. Tinha que estimular. Ou dizer assim: o senhor, no Rio de Janeiro tem uma palavra, agourando. O senhor está me agourando, eu não vou morrer não. Gente, você vai morrer, minha filha. Aí quando você morre, a gente fica todo mundo endividado, sem dinheiro, e tem que comprar um caixão. Se tivesse o plano morte, que era 0800, minha mãe morreu, está no HGP. Pronto, fique tranquilo, a funerária está vendo tudo isso lá. Mas o povo não aceitava. Eu era um marketing, eu fazia propaganda do SINAF, tipo assim: olha gente, faça um plano, você vai para a eternidade de limusine. Trapa o cara aí, ame a sua sogra, pague o SINAF. Eu tinha que fazer umas manobras para convencer o povo a se planejar para morrer. Deixa eu fazer uma pergunta para você: como é que está o seu plano funerário? Está em dia? Você vai morrer. Tem uma ali que está dizendo: está em dia, amém. Você entendeu, queridos? A vida é assim. Meu amado, olhe para mim. Se você já está cansado, mas eu preciso dizer isso. Você tem 2 verdades absolutas: a vida e a morte. Tão certo quanto você nasce, você vai morrer. Mas nós fizemos uma campanha nesta igreja, e nessa campanha, 1 mês para viver, a gente descobriu que na ótica divina, para Deus, não é importante, não é a data que você nasce, nem a data que você morre, mas é como você viveu, é o hífen. Como foi que você viveu? Como é que você vive? Que legado você está deixando? E você acha que legado é patrimônio? Na família da minha bisavó, ela deixou um patrimônio, a família se dividiu por causa do patrimônio. Na família da minha mãe, minha avó deixou um patrimônio, a família se dividiu patrimônio. Minha mãe agora morreu, deixou um patrimônio, agora os filhos também estão se matando por causa de patrimônio. Seu patrimônio é só para a família brigar. Só para isso. O que você semeia é aquilo que a ferrugem não pode corromper, nem o ladrão pode roubar, amém? É a eternidade. Seja forte aí, me dê mais 2 minutinhos para eu terminar isso aqui, que eu acho que você tem que sair daqui dizendo: agora eu entendi porque que ele está completando 48 anos empolgado. Queridos, você precisa, volte lá a tela por favor, eu quero... Não, está certo, vocês estão certos, eu que estou errado, está certo. Você simplesmente pergunta assim, veja bem: esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? O que você faz? Quem não conhece o seu propósito, querido, tenta realizar além do que deve. E isso causa estresse, causa fadiga, isso causa em você conflitos. Boa parte dos seus conflitos é porque você não sabe fazer um planejamento para colocar o propósito de Deus na sua vida. Ei, olhe para mim. Só 1 minuto. Olhe para mim. Quem não planeja para fazer uma boa colheita, planeja para não tê-la. Se você não sabe aonde você quer chegar no propósito de vida, você vai se deixando levar por todas as circunstâncias. Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Vamos ler juntos? Conhecer seu propósito
Você precisa saber qual é o conselho. E ei, não é porque você se tornou evangélico que você já tem esse propósito. Você só mudou de religião. Você só mudou de religião. Há muita gente perdida dentro das igrejas evangélicas. E há muita gente que nasceu no meio evangélico, mas não foi ensinado a descobrir qual é o propósito da vida. Por isso, queridos, faz com que você se torne eficiente. Quando você literalmente descobre o propósito e direciona a sua vida, faz com que ele se torne eficiente ao selecionar o que é prioridade. Pastor, o senhor sabe hoje o que é prioridade na sua vida? Sei. Eu posso dizer para você que eu sei. Eu sei qual é a prioridade na minha vida. Sabe para quê? Para que o capeta do inferno não me faça olhar nem para a direita nem para a esquerda e eu saia do foco. Você precisa saber qual é a prioridade. Um dia sentado na cama, chorando eu e Dona Lídia, eu chorando, ela chorando, e ela dizendo assim para mim: você é igual ao meu pai. Tudo que eu vivi quando criança como meu pai, eu vivo com você. Eu criei instabilidade e insegurança dentro da minha casa. Então naquele dia em diante, nós sentamos e estabelecemos qual era a prioridade. E por causa desta prioridade, eu rompi com a Junta de Missões Mundiais e aceitei a Cibapa, mesmo contra todos os comentários negativos do Brasil inteiro. Se você não sabe, o Brasil inteiro me considerou desertor. Eu tinha um contrato de 4 anos e eu rompi com 3. E na Convenção Batista em São Luís do Maranhão, apareceu o meu retrato e o retrato da Lídia dizendo: pastor Valmir e Lídia desistiram do campo missionário. Não me importava a opinião dos outros, mas sim a nossa prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? Porque Deus diz assim para você: diga o que tu queres. O cara está cego, mas Jesus pergunta para ele: o que é que o senhor quer? Senhor, eu quero ver. Você precisa saber qual é a sua prioridade. Ela faz parte da natureza humana, distrair-se com assuntos de menos importância. Essa é a tendência, queridos. Muitas pessoas ficam girando em um ritmo descontrolado, sem jamais chegar a um lugar algum. E isso causa um vazio interno. Ei, eu estou falando para você porque eu tinha esse vazio interno, apesar de ser evangélico. Não foi porque eu saí da igreja católica e esse vazio foi preenchido. Igreja não preenche esse vazio. Ela ajuda você encontrar aquilo que preenche o seu vazio. O que preenche o seu vazio é você descobrir a manifestação clara do tamanho deste vazio. E quando nós entendemos isso, queridos, nós entendemos o que Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 17. Ele está dizendo: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Se ele me orou, se ele me ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, Ele quer que eu experimente a vontade dEle. Você experimenta essa vontade, querido? Seja franco. Você tem experimentado essa vontade de Deus? Qual é ela? Como é que ela se revelou a você? Eu perguntei isso recentemente para uma pessoa. Você tem experimentado a vontade do Senhor na sua vida? Sim! Eu disse: qual é? São tantas. Isso é genérico. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Olhe para aqui, casados e pais. Toda casa bem-sucedida, onde os filhos não se perderam, era porque aquele pai e aquela mãe sabia qual era o propósito que Deus tinha para as suas vidas e para a sua casa. Se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida nem para a sua casa, você perde ela diante dos seus olhos. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos e creia mais. Se você entender isso, eu quero ir para a última tela.
Lance a última para mim, por favor. Pule todo. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ler. Não, gente, vamos fazer assim. Olhe para mim, eu prometo terminar mesmo. Mas vamos fazer assim. Vamos ler esse versículo. Sempre me colocar esse versículo para eu ler no sermão evangelístico. Para não crente, mas eu acho que esse versículo é para crente. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, vamos ficar em pé? Fiquem em pé. Queridos, deixa eu ler agora pausadamente isso aqui para você, e você em pé. Fique em pé. Olha, no dia que o Senhor fez saltar essa parte da Bíblia aos meus olhos, foi a minha cura. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu estava cansado de uma vida sem propósito, e eu estava oprimido pelo diabo, e ele me ofereceu alívio. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ei, ninguém mais do que todos nós juntos foi tentado a abortar o propósito que Deus tinha para a vida dele do que Jesus. Satanás ficou cara a cara com Jesus e disse: para que isso? Olha os reinos do mundo, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus não precisava ir para a cruz, porque foi-lhe oferecido um atalho. Foi oferecido a Jesus um atalho. O mesmo atalho que foi oferecido a Abraão. Preste bem atenção que Deus está falando com você. Deus disse que ia dar um filho para Abraão, o seu Isaque. Ele foi para o atalho e teve Ismael. Deus ofereceu um caminho certo para Saul. Ele foi para um atalho e perdeu o reinado. Jesus também recebeu a mesma proposta, mas foi firme, porque ele sabia o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É ser membro da Cibapa? Tem um casal que está saindo desta igreja, que diz que estava saindo dessa igreja porque há mais de 9 anos ele está membro dessa igreja e ele nunca cresceu, nunca amadureceu. Por isso que ele estava saindo dessa igreja. Eu acho que é verdade. Essa igreja não transforma você. Essa igreja não muda você. Essa igreja não faz você crescer. Essa igreja apresenta o caminho daquele que determinou o propósito para a sua vida, e ele é Jesus. Feche seus olhos. Pai, o Senhor nos chama nesta noite a celebrar a vida. Celebrar a vida, ó Pai, é acreditarmos de que o Senhor é o autor da vida. Celebrarmos a vida, ó Pai, é descobrirmos em Ti os propósitos, os desígnios que o Senhor tem para as nossas vidas. Celebrar a vida é Te confessar como Senhor e Salvador, e Te dar exclusividade única, ó Pai, nos nossos corações e na nossa fé. A Tua palavra diz que não existe nenhum outro nome debaixo do céu, nem em cima da terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Pai, Tu vieste ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. E a pergunta é: até onde, até quando vale a pena viver? Até o momento em que nós cumpramos o propósito da vida, os propósitos que o Senhor tem para nós. Se são 70, se são 80, se são 90, se são 50, não importa quantos anos nós vivamos, se todos eles forem para glorificar o Teu nome, Senhor.
Por isso, Pai, nós queremos sair daqui sendo desafiados nessa noite a rever o propósito da vida e as nossas prioridades, se elas são compatíveis com o Senhor tem definido isto para nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém.